Mas tem coisa aquela coisa que a gente vê de a mulher andar atrás, não Vou tem, te dizer o seguinte, não tem quando... essas regras? Não. Ou é viagem que a gente... Então, vou te dizer que muito do que se fala é fake news. Ah, é? Então, Você começa a trabalhar como guia que ano, mais ou menos? eu comecei em 2011. 2011, você não era casada? Não era casada. E, sim, eu casei em 2015. Não, em 2015 eu conheci meu marido, em 2016 a gente casou. Tá. Aqui o negócio é rápido. É, tô vendo, É um rápido. ano. Do Mas é momento que a gente se obrigatório? conhece... Não. É uma Do, pressão? Não. do momento que a gente se conheceu até o momento que a gente casou, passou... Do momento que a gente se conheceu até o momento que a gente noivou, passou menos de um ano. Nossa. E daí, no momento que a gente noivou, a família começou a fazer pressão. A família dele. Meu marido é religioso, meu marido é ortodoxo. E a família dele, meu sogro é rabino, com todo capota preta, chapéu, a barba, tudo. Eles são uma família bem religiosa. E eles começaram a botar pressão para casar. Porque aqui, normalmente, no momento que tu noiva, tu casa depois de 3, 4 meses. Sei. E eu disse, gente, eu não tenho como organizar um casamento em 3, 4 meses. Vai com calma. E daí eles, não. Eu disse, não. Se querem fazer em 3, 4 meses, a gente faz no Brasil. Daí eles, não. Daí eu disse, ok. Então espere, eu organizo com calma aqui. E daí a gente noivou em março. E o casamento foi em dezembro, sob fortes protestos dos meus sogros, porque demorou tanto tempo. Aqui, muita gente, quando namora, a galera já pensa em casamento. Então, tem essa questão de valores familiares, o pessoal quer casar, o pessoal quer ter filhos. Então, é uma coisa normal de namorar alguns meses, noivar e casar é uma coisa de tempo curto, assim. Aquela coisa que a gente vê, às vezes, no Brasil, de namorar 9, 10 anos, aqui não existe. Não existe isso. Não, aqui, assim, é normal. Assim. Para o pessoal ortodoxo, entre o momento de se conhecer e casar, às vezes pode passar 3 meses, 6 meses. Caramba. E o pessoal que não é ortodoxo, às vezes pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas assim, se tu tá 3 anos juntos e não noivou, às vezes o pessoal já começa a olhar estranho. Então aqui é bem. O pessoal é rápido. E de costume você sentiu muito de alguma coisa muito diferente por serem ortodoxos ou não? Então, minha família, eu sou judia, minha família é judia, então eu tô acostumada. Obviamente, eles são mais religiosos, então sempre tem também questões de negociação na família. Quando a gente foi casar, por exemplo, meu marido veio para mim e disse: olha, eu quero que o meu pai nos case. O pai dele é rabino, o pai dele fez centenas de casamentos na vida, e ele olhou para mim e disse: olha, eu quero que meu pai nos case. Eu disse: olha, não era a minha primeira ideia, não tem problema nenhum. Então a gente teve que negociar, obviamente, conversar. E chegar, eu acho que ao meio termo também, chegar a uma maneira que todo mundo fique feliz. Por exemplo, nos casamentos ortodoxos aqui, homens e mulheres dançam separados. Tu tem o salão de festas, tem literalmente um biombo que divide o salão. Sério? De um lado, sim, de um lado dançam os homens, do outro lado dançam as mulheres. E se a dança é mista, os religiosos normalmente não vão dançar. Entendi. Então, o que a gente fez pro meu casamento? A gente tinha o biombo, de um lado homens, do outro lado mulheres, fez 1, 2 rodadas de dança, sentamos para comer e depois que levantamos da comida, tiramos o biombo e todo mundo dançou junto. Então tinha. Podia? Então, tem gente que não. Quem não se sente à vontade Quem não se dançou. sente à vontade tá. teve essa oportunidade. Então, Entendi. eu acho que também isso de fazer casamentos de culturas diferentes. Então, minha família é uma família judia brasileira, não religiosa. A família dele é uma família israelense, de rabinos. O pai dele é rabino, o tio dele é rabino, o avô dele foi rabino-chefe no norte de Israel. O tio dele hoje em dia é rabino-chefe. Então, eles são uma família de muitas gerações de rabinos, uma família tradicional. Então, quando eu acho que tem essa relação de famílias diferentes, mesmo dentro da mesma religião, com tradições tão diferentes, eu acho isso importante a conversa. Então, olha, vai ter a dança separada para a família dele poder dançar também separado. E depois vai ter dança junto para a minha família que prefere dançar junto. Então, a gente teve tudo isso, a gente teve que fazer todas as negociações pré-casamento. Mas tem coisa aquela coisa que a gente vê de a mulher andar atrás, não tem... Vou te dizer o seguinte... Não tem essas regras? Não. Ou é viagem que a gente... Então, vou te dizer que muito do que se fala é fake news. Ah, é? Então... Não sei quanto a gente pode falar aqui no podcast, mas não sei se tu já ouviu falar. Tem uma história que eu ouvi falar, às vezes, no Brasil, que os judeus ortodoxos têm relações através de um buraco no lençol. Não sei se tu já ouviu falar disso. Não tinha ouvido falar, não. Mas não, é verdade, claro. Você não, me falou claro aqui antes
Inclusive o tamanho do buraco do lençol depende do, né, Então, do pessoal, marido. pessoal que tá assistindo, deixem aqui nos comentários se vocês já ouviram falar disso, pelo amor de Deus, para não ser a única que fala disso aqui. Então, deixa nos comentários se vocês já ouviram falar Você disso. tinha ouvido falar isso já? Então? Bastante. Judeu enterrado de pé. Isso é uma coisa. O quê? Isso é uma coisa que se fala bastante, principalmente em Portugal. Eu vi portugueses falando isso. E daí sempre. Enterrado de pé, eu nunca tinha visto falar. É assim, primeiro, não, obviamente não é terra de pé. E segundo, eu fico pensando assim, tecnicamente, como se faria? Imagina o trampo. Não acho que daria. Mas o que acontece é que tem muita fake news que rolam, porque o judaísmo é uma religião fechada. Eu entendo isso. Então, a maior parte das sinagogas, elas não estão abertas simplesmente para te ir, participar e conversar. E os judeus, muitas vezes, também aqui em Israel, eles não gostam de ficar se sentindo como bichos de zoológico. As pessoas vão, querem bater foto. Para eles estão na vida normal deles. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm informação e começam a rolar as fake news na internet. E daí tem muitos boatos que rolam sobre o judaísmo. Então, essa coisa de o judaísmo ser uma religião machista e mulher andar atrás. Mentira. Não. Vamos começar, por exemplo, no judaísmo a mulher é considerada espiritualmente mais elevada que o homem. Ah, é? Sim, por isso a mulher não é obrigada a fazer tantas coisas. Por exemplo, qual o kippá que os homens usam, solidel, para que serve? Pra lembrar que ele tá abaixo de Deus? Exatamente, para lembrar que Deus está sempre acima deles. Por que as mulheres não precisam? Porque a gente lembra sozinha. Juro por Deus. É mesmo? Então, por exemplo, aqui, aquelas fitinhas que os homens usam também. As franjas nas roupas. Isso é um mandamento bíblico, tu vai usar franja nas roupas para lembrar dos mandamentos de Deus. As mulheres não precisam ser lembradas. Então, o judaísmo não é uma religião em si machista, obviamente. Mas não pode ser rabina, mulher, ou pode? Então, esse é o segundo ponto que eu ia dizer. Primeiro, tem rabanit. Todas as comunidades, mesmo as ortodoxas, têm rabanit, mas um rabino e uma rabanit não é a mesma coisa. São funções diferentes dentro da comunidade. Mas o que eu ia dizer é que o judaísmo é que nem dizer o que os cristãos pensam. Bom, tem cristão de tudo. E também que nem dizer como é que os judeus se vestem, como é que os judeus fazem. Tem 16 milhões de judeus no mundo e tem muitos grupos dentro do judaísmo. Então, tem alguns pequenos grupos que são extremamente machistas, mas eles são a minoria da minoria. Entendi. Um exemplo é o seriado, aquele Nada Ortodoxo, é o filme Nada Ortodoxa, que mostra raspando a cabeça da mulher, e tem umas cenas bem chocantes, que ela caminha atrás do marido, umas coisas. Esse é um grupo judaico extremamente radical, chamado Satmar. A grande maioria dos judeus não gostam deles. Tem a ver com Hamish ou não? Não. As roupas às vezes podem lembrar, mas não. Eles são um grupo judaico, eles são algumas centenas de famílias em Israel só. São poucos. Então. São poucos. E acaba às vezes que as pessoas, isso é o judaísmo. Não, esse aqui é uma pequena minoria. E dentro do judaísmo tem muitas e muitas raízes. Então, a maioria dos judeus, a mulher e o homem têm boa relação. Tem mesmos direitos. Então, a maioria do judaísmo tem essas pequenas exceções, e o problema é que muitas vezes as pessoas olham para a exceção e acham que é a regra. Mas não tem o que fazer. Transam com um buraco no lençol. Exatamente. A Aline acabou de... Essa eu não tinha... nunca... Alguém vai pegar e recortar só esse pedaço do vídeo e postar e vai virar de novo fake news. Que mais...